no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. As chuvas continuam banhando o interior do Ceará e também a região metropolitana de Fortaleza. E sobre as previsões para as novas chuvas, vamos conversar agora com o meteorologista Vinícius Oliveira, da Fundação Cearense de Meteorologia, FUNSEMI. Vinícius, seja bem-vindo ao jornal Alerta Geral. Tem muita gente animada no interior do Ceará e também na região metropolitana de Fortaleza sobre essa boa quadra invernosa. As chuvas vão continuar pelos próximos dias nesse mesmo ritmo? Bom dia! Bom dia a todos. O começo de março, né, marcado com boas chuvas aqui em todas as macro-regiões cearenses. A previsão aponta realmente que no final de semana a gente teremos chuvas em praticamente todas as macro-regiões também do estado, no entanto, de forma um pouco mais isolada, principalmente ali na região jaguaribana e também partes do Sertão Central em Inhamuns. Nas demais áreas, as chuvas devem concentrar com maior volume, principalmente lá para o sul, no Cariri, onde já foi castigado bastante, né, com bastantes volumes, e também um pouco no noroeste do estado, a gente também teremos uns maiores acumulados para os próximos 3 dias. Essa aqui é a nossa tendência. No entanto, a gente atualiza a previsão diariamente, né? Hoje a gente vai atualizar 2 vezes e ao longo do final de semana a gente mantém plantões justamente para a atualização dessa previsão. Por isso que é bom todos os ouvintes seguirem as redes sociais da FUNSEMI para justamente ver essas atualizações da previsão do tempo. Vinícius, a região dos Inhamuns nos acompanha neste momento pela FM Tricio, Cariri, ali na região metropolitana pela FM 106.5, Vale do Jaguaribe com a nossa FM 98.5 em Russas, também no Baixo Jaguaribe com a nossa FM 96.5, FM Canoa. E nessas regiões que você deu ênfase, onde é que nós teremos um maior volume de chuvas? Então, as previsões elaboradas no dia de ontem, agora de manhã a gente vai atualizar de novo, né? Elas apontam que justamente a parte do sul do estado, pegando ali entre o Cariri e o sul do Sertão Central em Inhamuns, o sertão dos Inhamuns, né? A gente pode ter os maiores acumulados de chuva, isso principalmente durante o final da noite e madrugada. Hoje de madrugada já choveu lá no Cariri, né? E além dessas regiões, o destaque seria também para a região da Ibiapaba, onde também podemos ter os maiores acumulados. Na faixa litorânea, pegando aqui o litoral de Fortaleza, o litoral do Pecém, a gente também tem uma tendência de ter boas chuvas, isso principalmente pela madrugada e manhã. Também conosco o jornalista Beto Almeida. Antes da sua pergunta, corrigir aqui uma frequência, Beto Almeida, da nossa FM Canoa 96.9 em Aracati. Vinícius, bom dia. Nós tivemos o nosso primeiro mês da quadra chuvosa desse ano, que foi fevereiro, com chuvas abaixo da média. Março, pelo que indica aí, a gente tende digamos assim, estabelecer esse parâmetro que foi previsto pela FUNSEMI ou até ultrapassar. Como é que nós estamos em relação ao acumulado de chuvas até nesse dia de hoje, por exemplo, no estado do Ceará, nesse mês de março? Bom, realmente, o mês de fevereiro ficou com chuvas abaixo da média todo mês, em torno de 48%, 50% abaixo da média no mês de fevereiro. No entanto, março, até o momento, até o dia de hoje, atualizando, a gente está com 156,9 milímetros. Tá? A nossa média para o mês de março é 203, então a gente já está chegando ali na média. O maior destaque, o que levantou muito isso, também foi a macro-região do Cariri. A macro-região do Cariri, a gente já tem 224,3 milímetros e a média lá para aquela região é 218, por exemplo. Uma coisa que sempre ocorre é a má distribuição das chuvas. Claro, o inverno ocorre, vem na quadra chuvosa, mas ele não chove de forma, digamos assim, unânime e integral em todas as regiões. Qual é a região hoje que menos choveu e a que tem recebido o maior volume de chuvas, vamos dizer assim? Então, o que chegou maior volume de chuva foi justamente em março, né, a região do Cariri, que já está com 224 milímetros, e a que menos choveu, em média, digamos assim, seria o litoral do Pecém. O litoral do Pecém tem bons volumes, né, 233 milímetros a média do litoral do Pecém, e a gente está com 131. Então, se a gente for pegar em média, ele está com 43,9 abaixo da média. Seria o que menos, assim,
chamam a atenção. Mas também Sertão Central, Inhamuns é uma macro-região grande e aí acaba tendo chuvas não tão distribuídas. Isso é normal quando a gente tem uma quadra chuvosa marcada, uma previsão de em torno da média. A gente vai ter chuvas que não são tão bem distribuídas ao longo de toda a nossa quadra chuvosa. E se os cearenses poderão ter algumas surpresas sobre um volume bem maior de chuvas, a exemplo do que aconteceu mais recente em Várzea Alegre e em Cedro, ou dentro dessas previsões feitas pela FUNSEMI, as chuvas serão, vou dizer assim, do ponto de vista de maior equilíbrio, sem maiores surpresas? Bom, essas tendências é difícil de sinalizar com bastante tempo de antecedência, né? O que a gente faz é uma previsão de 3 dias para o dia atual e mais 2 dias à frente. E quando a gente faz essas previsões, a gente justamente consegue ver se tem uma tendência de chuvas mais expressivas em algumas macro-regiões aqui do estado. No momento, a gente, para os próximos 3 dias, ou seja, pegando esse final de semana, os maiores acumulados deverão ser justamente nas áreas que eu já indiquei. No entanto, não tem como dizer se vai ser chuva de acima de 100 milímetros, acima de cento e tantos milímetros, né? A gente consegue indicar os locais onde a gente tem essas chuvas um pouco mais expressivas, mas não a quantidade específica desta chuva. Jornalista Beto Almeida, você tem mais uma pergunta para encerrar a conversa aqui com Vinícius Oliveira? Vai associar o Dia de São José a esse fenômeno climático aí, Beto Almeida? Essa é a pergunta? Não, na realidade eu tenho uma curiosidade aqui, o Vinícius, que é muito comum, a gente costuma dizer aqui no Ceará, que nós temos inverno que é bom para a agricultura e tem inverno que é bom para o acúmulo de água nos reservatórios. Eu pergunto, qual é a característica desse inverno na sua avaliação? Vai ser um inverno bom para a gente recuperar a nossa recarga de água nos reservatórios, ou é um inverno mais que vai ficar bom para a agricultura? Qual é a avaliação que você faz? Essa avaliação é um pouco... Alô? Eu não sei se eu perdi o contato. Não, tá aqui. Estamos. Essa pergunta é um pouco complicada de responder. Nós temos uma tendência, né, de ter chuvas em torno da média na nossa quadra chuvosa. E isso, quando tem chuva em torno da média, isso pode ser bom, às vezes não pode ser ruim, porque as chuvas, quando tem em torno da média, a gente tem períodos grandes de veranico, né? Como aconteceu no mês de fevereiro com estiagem praticamente todo mês de fevereiro, alguns dias a gente teve algumas chuvas um pouco melhores. Isso acaba sendo ruim para a agricultura também, né? Porque se a gente tem muitos períodos de veranico, isso pode ser ruim. No entanto, março está sendo marcado com boas chuvas, então isso pode dar um certo alívio. Se a gente pensa que é ruim para a agricultura, na parte de aporte de reservatórios, isso pode ser ruim também, né? A gente tem hoje as bacias, o estado do Ceará com 23,5%, Castanhão, a nossa maior, com 10,47%, a gente estava antes de março com 8%, né, então nessas últimas chuvas a gente teve esse aumento ali de 2% no Castanhão, então a gente tem que esperar finalizar a nossa quadra chuvosa para ver o quanto que isso foi produtivo ou não. Conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o meteorologista Vinícius Oliveira. Vinícius, a você o nosso obrigado pelas informações levadas aos ouvintes das 22 emissoras que retransmitem neste momento o Jornal Alerta Geral. Estamos também nas redes sociais do Ceará Agora. A você, Vinícius, um bom trabalho, provavelmente o final de semana acompanhando aí essas previsões da FUNSEMI. Um bom final de semana para você, um bom dia de trabalho, um grande abraço. Bom dia e bom final de semana a todos, e a gente agradece aqui a participação. Jornalista Beto Almeida, temos aí, quando você fala sobre o aporte que estão recebendo os açudes, reservatórios que abastecem a população da Grande Fortaleza e do interior do Ceará, lembrar que já não temos tanta dependência neste momento, daqui para frente, das chuvas, porque com as águas da transposição do São Francisco chegando à barragem do Castanhão, teremos aí uma redistribuição de águas pelas bacias hidrográficas do Ceará,
dando mais tranquilidade ao cearense. Claro, vamos continuar dependendo das chuvas, mas a tendência é que essa dependência dos cearenses pelas chuvas seja menor ao longo dos próximos anos. Que assim seja essa perspectiva tão positiva, Luciano, e de fato caminha para isso. É porque, por enquanto, nós ainda não podemos esquecer que as águas do Castanhão, elas vão precisar ainda de obras complementares. As águas do São Francisco, aliás, para até chegar no Castanhão, beleza, estão chegando, mas de lá até serem distribuídas para todas as regiões do estado do Ceará, vão precisar de obras complementares do Cinturão das Águas. Então, enquanto isso, sim, o volume de água nos reservatórios continua sendo decisivo, continua sendo importante, até porque vão existir sempre comunidades e outros municípios que não chegarão ao alcance dessas águas do Castanhão. Então a gente fica sempre se perguntando como vai ser esse acúmulo de água, não apenas para o abastecimento humano, mas também, principalmente, para o uso na agricultura e na indústria. Quando nós estávamos conversando aqui com Vinícius Oliveira, da FUNSEMI, Beto Almeida, o empresário ouvinte do nosso jornal Alerta Geral pela FM 89.5, Lindbergh, nos mandava uma foto, uma imagem dentro do carro, ele ligado lá na 89.5, ouvindo o jornal Alerta Geral. Que bom. Valeu, Lindbergh Santos, empresário na região dos Sertões de Canindé, a você, ouvinte, que nos acompanha pelas 22 emissoras que retransmitem nesse momento o jornal Alerta Geral e também pelas redes sociais. Estamos no YouTube, no Twitter e também no Facebook do Jornal Alerta do Ceará Agora. Manda mensagens pra gente aqui no 085 992 73 4353. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, Beto Almeida, vamos conversar, Luciano, sobre o pacote do governo federal que incentiva ou tenta incentivar a economia e também o pacote que o governador Camilo Santana anuncia amanhã aqui pro interior do Ceará. Daqui a pouco. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.